Olá, eu sou André Janer. E eu sou a Fernanda Belfort. E esse é o Duplo Clique. Bem-vindos e bem-vindas. Hoje é a Fernanda Belfort que está fora do Brasil. Fernanda, como está Paris? Gata, você fica viajando tanto, né? Eu falei, desculpa, também vou viajar que esse negócio chega, entendeu? Tô brincando, dessa vez sou eu que tô de férias, né? Fui levar as crianças, né? Até parece, né? As minhas meninas são, tipo, maiores do que eu, pra conhecer Londres. Aí viemos passar uns dias em Paris. Tá uma delícia, né? Verão, uma delícia, essa cidade linda. Estamos aproveitando bastante. E a gente é bem Caxias, né? Mesmo nas férias, a gente não para o Duplo Clique, né, Fê? Isso aí, gostei de ver, amiga. Gente, eu espero que vocês estejam gostando, porque olha, eu vou te falar que eu e a Bea, a gente, né? E o coitado do Miguel, que fica acompanhando nossas gravações, nos horários, nos dias, no fim de semana e tudo. E eu preparei a pauta dessa vez, vai, amiga, viajando, ontem à noite, me deu uma insôniazinha, que eu falei, nossa, mano, eu vou lá. Já tô ficando muito body prompt também de fazer resumos das coisas que eu tô lendo, vídeo do YouTube, não sei o quê, e juntando e tal. Falei pra Dé que agora eu uso assim, né? Agora, una os resumos com rigor de edição jornalística, né? De um editorial jornalístico, assim, né? Rigor jornalístico. Tô usando várias palavras, são incríveis. Espetacular. E aproveitando, vamos começar por esse tema, então, Fê, que acho que a gente tem uma notícia importante aí pro nosso roundup, que é o lançamento do primeiro agente do Chat. Na verdade, não o primeiro, porque já teve o Operator, né? Mas agora conta pra gente o que é o ChatGPT Agent. Exatamente, né? A OpenAI lançou o seu primeiro agente, aí fez esse lançamento essa semana. Gente, hoje eu não tô conseguindo ler da mesma tela, porque eu tô com, né, o iPad aqui, o computador ali, então quem tá me vendo vai me ver com o olhar um pouco distante, porque a gente não sabe tudo de cor, né? Parece que sim, mas óbvio que a gente cola. Mas esse modelo, né, ele foi treinado com reforço de aprendizado para alternar dinamicamente as diferentes ferramentas, né? Então, o navegador textual, que é toda a base do Deep Research, né? O navegador visual, todo o terminal ali de comandos para executar código, chamar APIs, que são as conexões que eles fazem com outras coisas, né? Com outros sistemas, gerar imagem. Então, no fundo, ele consegue realmente ter essa eficiência e, dessa forma, fazer coisas que antes ele não conseguia fazer. Né, teve uma matéria da Wired que falou, né, que levou quase uma hora, mas ele conseguiu encomendar cupcakes, né, e ele consegue realmente fazer coisas, analisar planilhas, né, fazer uma apresentação. Então ele consegue pegar e realmente entregar uma apresentação editável ali, né, no PowerPoint e tudo, conectar, né, e fazer o login em outros sistemas. Então, acho que a primeira fase de ter algo que realmente nos leva na direção que a gente já vem falando, que vai ser esse futuro de ter esses modelos realizando coisas pra gente. Acho que ainda é uma coisa nova, eles mesmos dizendo que ainda, né, tá começando, que várias melhorias vão ser implementadas agora ao longo desse caminho. O próprio Sam Altman falou, né, que junto com tudo isso existe também uma preocupação de segurança. Então, o próprio modelo, ele, diferente do Grok que a gente falou semana passada, né, que não tem nada de segurança, de repente ele tá lá postando coisa nazista e coisas assim. Esse modelo da OpenAI, por exemplo, para um tema de biologia, ele tem algumas camadas ali de proteção, de entender um pouco o contexto do que está sendo pedido, dependendo do que está sendo executado ou pedido, bloquear isso. Então, tem algumas coisas de camadas de segurança. Eles reduziram também, né, por exemplo, a parte de memória para não ter um risco de vazamento de dados, permitiram, né, e permitem que o usuário consiga assumir, né, o takeover, então parar o negócio para realmente fazer. Então, além do modelo ser treinado para ignorar esses comandos maliciosos de sites suspeitos, né, solicitar confirmação antes de tomar ações críticas. Então, por exemplo, ele vai mandar um e-mail, ele vai realizar uma compra, né, identificar quais são os momentos críticos dessas jornadas para falar, tá tudo pronto, olha, então eu vou comprar esse negócio desse jeito, tudo ok, posso ir em frente. Então ele conseguir validar, mas a gente está começando a ver
a realidade dos agentes acontecer. Eu acho que é algo super interessante e ver o agente, né, navegar na web, gerar slides, fazer tarefas, é algo impressionante, como o próprio Sam Altman disse. Então, você já chegou a brincar com isso? Eu confesso que eu não brinquei ainda, porque eu tô de férias, né, gente? Então eu li sobre, mas eu ainda não Lógico. brinquei. Não, ainda não também, e isso me faz lembrar muito de uma dos painéis que eu assisti semana passada no AI for Good, da Meredith Whittaker, que é a CEO do Signal, que a gente já falou bastante dela aqui também, é uma figura muito respeitada, é muito conhecida no meio das empresas de tecnologia, é uma das raras mulheres CEOs, né, nesse universo, e que comanda um aplicativo de mensagens que é considerado o mais seguro do mundo. E ela fez deu uma entrevista no AI for Good, em que ela levanta um alerta sobre a questão da segurança e da privacidade dos agentes, porque para que eles possam realizar todas as tarefas que a gente vai terceirizar, digamos assim, para eles vão precisar ter acesso às nossas senhas, aos sites que a gente, enfim, usa para fazer compras, nossas contas digitais, nossas wallets, enfim, uma série de hoje sites que a gente não dá a nossa senha para ninguém, né? E a gente vai ter que dar essas senhas para esses agentes. Então ela fez um super alerta aí para esse momento que está chegando, como a Fê falou, né? Esse é o começo. Já existe o Manus, né? O Manus, que a gente já falou aqui bastante nos nossos episódios anteriores. E agora o ChatGPT lançando esse agente, daqui a pouco vai ser algo que vai fazer parte da nossa vida. E a gente não pode esquecer que isso vai trazer questões aí para a gente resolver com relação à privacidade e segurança. Mas vamos caminhando, né? Ideia, isso, mas de qualquer forma, isso é uma coisa que já existe, né? Porque ou você faz tudo sozinho, ou você confia em alguém. Se você tem um assistente, tem alguém que te ajuda a fazer coisas, essa pessoa já passa a ter acesso à senha, já tem poderes de comprar coisa, né? Se você tem um funcionário da tua casa que tem um cartão de crédito seu, ele já tem um poder de compra. Então, no fim do dia, é isso. Né? Assim, existe essa relação. Claro que quando você fala em delegar isso não para um ser humano, mas para um sistema, ele precisa ter, né? Você precisa ter esta confiança. E confiança, no final do dia, é um sentimento. Né? É a percepção que você tem de que você pode contar e delegar essas coisas que vai dar tudo certo. E que se tiver algum problema, você vai conseguir resolver o problema, você vai ter, né, um interlocutor que consiga. Então, acho que essa dominância que de alguma forma hoje a OpenAI tem, porque de longe, né, o aplicativo mais usado de todas essas ferramentas, como não só como modelo, né, mas como ferramenta mesmo, né, como a interface na qual as pessoas entram para realizar as coisas, o ChatGPT está super à frente dos outros. E aí eu acho que tem uma dessas também techs maiores, né, eu confiaria muito mais em fazer isso com o Google, com a Microsoft, do que com uma empresa chinesa ou Manus ou alguma coisa assim, porque é isso, é o sentimento que você tem de segurança em relação a essas coisas. Então, concordo, acho super importante, vamos ver como tudo isso evolui, mas se a gente faz uma analogia, né, para o mundo humano, isso de alguma forma já acontece hoje, né? Sim, acho que sim, mas eu acho que, enfim, tem a ver com essa nossa percepção do que são as Big Tech e do que elas são capazes de fazer. Acho que, sem dúvida, são questões aí que a gente vai ter que se acostumar e as coisas vão surgindo e a gente vai... Outro dia eu vi uma frase que eu amei, que é assim, o futuro não é... o futuro é by design, né? O futuro é algo que a gente vai desenhando. Então, acho que a gente vai entendendo as coisas, as possibilidades e os riscos à medida que a gente vai vivendo. E essa semana a gente teve um outro assunto que dominou as redes sociais de uma forma como há muito tempo eu não via, que foi a cena do casal de CEO e CHRO da Astronomer, que é uma empresa de AI americana, no show do Coldplay. Fê, aí em Paris, isso também bombou?
Olha, eu não sei, porque eu acho que talvez. Pra mim bombou muito, porque tantos nossos grupos de brasileiros isso aconteceu, mas eu vi isso em muitos lugares, assim, nos Estados Unidos, e de todas as coisas. Então eu acho que Acho que há sim. muito E a tempo que não quantidade de tinha uma. memes. Não, foi surreal, né? É. Você sabe que quando eu comecei. A primeira vez que eu vi a notícia, eu falei, gente, esse cara é um cara mega famoso que só eu não sei. Aí depois que eu me entendi, tipo, não, ele não é um cara mega famoso que só eu não sei quem ele é, porque eu confesso que foi a primeira sensação, né? Simplesmente foi algo que viralizou. E, cara, assim, é pra aprender a não fazer coisa errada, né, DA? Realmente. Porque, meu, vai trair, vai no show do Coldplay abraçado, entendeu? Então, realmente. E aí, o que a gente tava comentando, que se eles não tivessem feito nada, a hora que a câmera foi pra cara deles, provavelmente ia ter passado desapercebido, né? Agora, a relação que eles tiveram foi realmente, né, foi o sincericídio na última escala, porque o estrago já estava É, feito, não adiantava se esconder a essa altura, né? É que eu acho que é um instinto, né? É quase que um reflexo. Você, quando você está fazendo uma coisa errada e você é pego, você é desde criança, né? A criança está fazendo uma coisa, quando a mãe aparece, o pai aparece, sei lá, põe as mãos para trás, arregala o olho, né? Fala, eu não fiz, não fui eu, não fiz nada de errado. Acho que é quase um instinto, um reflexo humano, a reação que eles tiveram. Eu achei estranho que, na verdade, a empresa não tinha se manifestado e nem ele, né? Até circulou nas redes sociais uma carta que teria sido escrita por ele, cheia de clichês, cheia de sarcasmo, assim, na verdade foi uma carta falsa, que inclusive muitos sites publicaram como sendo verdadeira, inclusive o Metrópolis, tá? Não se deu o trabalho de checar essa informação, então você vê como hoje em dia a gente tem que desconfiar até da sombra, né? Tudo que sai nas redes a gente tem que realmente olhar, entender, buscar a fonte. Eu fui para o X tentar entender se essa carta era verdadeira ou não, e lá já tinha várias contas desmentindo essa carta, que estava escrita de um jeito que parecia aquele tipo de trabalho de gestão de crise, sabe? Que a empresa, que a área de PR redige lá uma carta em que a pessoa parece arrependida e tal, e fazia sentido a carta, mas ela tinha alguma coisa nela que estava soando um pouco falsa para mim, e de fato ela não era uma carta original. Então, o interessante foi assistir agora, que no pleno sábado o CEO foi destituído do cargo. A CHRO, não sei se está lá ainda ou não. Ela estava 9 meses da empresa, né? Não tem clima para continuar. Não, não tem. E eu morri de rir, porque, na verdade, assim, a primeira vez que eu vi, o negócio tava tão grande que eu falei, gente, né? Que é esse cara e tudo. Aí eu até fui ver o nome da empresa. Meu, mas que empresa é essa? Eu acho que foi o marketing para essa empresa incrível. O awareness dessa empresa subiu realmente para os caras. Foi incrível, né? Agora desliga o CEO, entendeu? Afasta o risco, fica só com o equity construído do awareness e vida que segue. Entrei no site, um monte de cliente grande, empresa ótima. Mas eu li a carta também, morri de rir com a carta, porque ela tinha todos os clichês maravilhosos, né? Não, eu vou tirar este tempo para refletir. Eu sei que todos merecem mais de mim, como pai, marido, nananã. Eu sei que tatatã. E agora? Eu, tipo assim, peço privacidade enquanto eu passo por essa jornada de aprendizado. Tipo assim, minha gente, sensacional a carta. Realmente achei ótimo. Respeitem a Mas eu não vi privacidade que ele da tinha minha sido família. mandado embora. Exato. Mas eu não vi que ele tinha sido mandado embora. Eu até, quando tudo aconteceu, eu falei, gente, será que o cara é founder da empresa? A empresa é dele, a empresa não é dele. Mas a empresa não sendo dele, realmente, além de ter sido, né? Se fosse simplesmente uma coisa assim, meu, o cara está com outra mulher, né? E, sei lá, né, tá traindo a mulher, ou que seja, ainda é uma coisa pessoal. Agora, a hora que ele está com uma subordinada direta dele, virou a ser algo que vai além da vida pessoal. Né? Então, acho que não tinha jeito do emprego dele sobreviver depois dessa, só se ele fosse dono da empresa. Sim. Acho que no caso não era. Então, não, na verdade, a carta foi publicada pelo Conselho de Administração e dizem, né, naquele clássico, né, panos quentes que as empresas fazem, colocou que ele renunciou ao cargo, né? Ninguém sabe direito se ele renunciou, se ele pediu demissão, se ele de fato foi saído. O fato é que é insustentável a presença dele na empresa e a dela também, né? Acho que todo mundo, os memes que saíram eram ótimos e tinham que dizer assim, que a partir de segunda-feira trabalho remoto para todo mundo, né? E as pessoas respondiam assim, não, eu quero ir para o escritório para fofocar. Agora eu vou para o escritório. Agora eu quero ir para o escritório para ouvir
para ouvir as fofocas. Então, assim, realmente uma história que vai ser estudada nas aulas de recursos humanos das empresas. Não, e eu acho excelente aquele do verbo, né? O que é ter sido cold-played? Né? Cold-played é quando você fez uma coisa errada e foi revelado por todas. Foi pego. Sensacional, né? Muito bom, muito bom. Mas apesar dessa notícia ter sido talvez a notícia mais compartilhada e que tem, acho que faz muito tempo que eu não via tanto meme a partir de uma história, inclusive o pessoal usou inteligência artificial para simular como os dois podiam ter se saído da história, né? Então, assim, realmente as pessoas foram à lua e voltaram, né, com os memes sobre essa história. Mas teve um outro tema que dividiu as atenções aí, que foi a escalada dessa história do Trump com o Jeffrey Epstein, que é uma das histórias mais mal contadas, né, dos Estados Unidos das últimas décadas, né? Algo que começou na campanha do Trump, essa história. Tem vários episódios obscuros, como, por exemplo, o suicídio do Jeffrey Epstein na cadeia, algo que até hoje virou, né, tema de teoria da conspiração. As pessoas acham que, na verdade, ele foi, né, morto na cadeia, foi uma queima de arquivo, na verdade, né? Então agora estão circulando câmeras, vídeos, né, coisas que estavam um pouco escondidas para tentar entender se de fato ele se suicidou ou se na verdade foi um crime, né? E a história ganhou novos contornos essa semana, né? Conta aí pra gente, Fê. Então, né, bom, primeiro quem estava ouvindo o Duplo Clique já tinha ouvido essa história, né? Não é uma história nova. E logo que acabou o bromance entre o Trump e o Musk, ele já avisou que isso ia dar o maior bafafá, né? Então, lembrando aí, né, mas esse era um cara extremamente bem relacionado nos Estados Unidos, né, que tinha uma ilha e dava festas e não sei o que toda a nata nos empresários, nos bilionários e todos frequentavam. Políticos, um monte de gente, assim, Bill Gates, um monte de coisa. E Bill Clinton, Oprah, pessoas realmente muito até assim, a Oprah não acho que estava envolvida, né? Então, mas alguns... Mas né? Ela ia pra ilha, ilha. Mas, anyway, um monte de coisa aí que acontecia e depois foi revelado que existia uma rede de prostituição com menores de idade, o que tecnicamente né, estupro e coisas assim, então coisas seríssimas, e deu toda essa situação que terminou, né, mas culminou, não está terminado, porque a história continua, né, com esse suicídio dele, e que existe a dúvida se ele foi suicidado ou efetivamente se suicidou. Parece que por uma até investigação da Wired, né, parece que tem 2 minutos do footage, né, da gravação ali, que não tem. Então, tem várias histórias que, para quem gosta de teoria da conspiração, é um prato cheio, porque tem muita coisa mal contada. E uma coisa que eu achei super interessante é que, assim, o Trump sempre se alimentou dessa galera que vive de teoria da conspiração e tudo. Ele prometeu diversas vezes que iria abrir esses arquivos. Fim do dia, isso hoje é um ponto que, além da Big Beautiful Bill, que já estava começando a ser uma ruptura de alguma forma, de muita gente que apoiou ele durante a eleição e que começou a falar, opa, acho que eu não estou mais apoiando tanto o Trump, mas aí por razões talvez, né, um pouco mais, não vou falar sérias, porque obviamente esse caso de prostituição e tudo é seríssimo, mas, né, coisas mais objetivas, mas muita gente que acreditava que esses arquivos iam ser abertos e tudo, agora, quando o Trump, de alguma forma, deu para trás, né, e decidiu não liberar esses arquivos, e teve matéria assim no The Atlantic falando, né, um dos diretores, sei lá, do FBI, falando, eu preciso sair do FBI porque quem tá aqui dentro não consegue de alguma forma descobrir qual é a grande verdade, um monte de coisa. Vários dos
das pessoas realmente de extrema direita que apoiavam o Trump estão pressionando o Trump, não estão mais comprando essa história, e acho que por isso também que isso ganhou uma importância tão grande, porque isso está demonstrando que existe um racha e que talvez, né, o MAGA, no sentido de Make America Great Again, não tem mais o Trump não tem mais o mesmo apoio do partido, de todos eles, que tinha antes. Então acho que esse é um ponto importante, né, Dea? Ou que tudo tem limites, né? Ou que, assim, essa relação, esse apoio cego, né, ao Trump, tem ali um deal breaker, né? Tem um momento em que a sua base vai traçar uma linha e aquilo vai ser considerado inadmissível pelos seus seguidores, né? Pelos seus fãs e correligionários, digamos assim, né? Porque inclusive entre os conservadores, que é uma parte importante da base do Trump, essa acusação é talvez a mais grave que podia acontecer, né, sobre ele. Então, eu acho que ele entende que isso aí é um deal breaker para a turma dele lá, que isso aí não vai passar em branco, não. Eles passam a mão na cabeça do Trump por muitas coisas, né? Muitas arbitrariedades, muitas medidas autoritárias. Acho que várias dessas coisas as pessoas relevam, mas se for provado que ele tinha algo além de uma amizade superficial com o Jeffrey Epstein, que é o que as fotos, as imagens, as cartas indicam, isso vai ficar muito ruim para ele. E ele está tendo que lidar com isso de uma maneira muito também autoritária, né? O Wall Street Journal, por exemplo, essa semana publicou uma carta que o Trump teria escrito por ocasião dos 50 anos do Jeffrey Epstein, né? Vários amigos, várias celebridades escreveram cartas para ele. Uma dessas pessoas foi o Trump, e o Wall Street Journal publicou algumas dessas cartas, e o Trump, enfurecido, está processando o Wall Street Journal. E isso mexe com a liberdade de expressão da imprensa, né? Isso vai tocar num ponto que é muito caro aí para a imprensa americana, né? Para a liberdade de expressão, para a responsabilidade jornalística, né? A gente já viu o Trump tentando fazer isso em outras ocasiões, e agora, quando ele processa o Wall Street Journal por isso, a gente começa a ver um movimento interessante, né? Hoje o New York Times, por exemplo, está com uma reportagem de capa sobre a amizade de mais de 15 anos do Trump com o Jeffrey Epstein. Então é quase que um recado do New York Times, assim, né? Você vai processar o Wall Street Journal, você vai ter que processar a gente também. E aí você vai ter que processar todo mundo, porque todo mundo vai falar, né? Isso é um assunto que ninguém vai ficar, a não ser a Fox News, ninguém vai ficar escondendo, ninguém vai ficar deixando de falar sobre esse tema, porque ele é espinhoso e delicado, né? A gente vai falar, a verdade tem que aparecer. Então, essa relação dele com a imprensa sobre esse tema, acho que vai ser muito interessante de observar. E a verdade é que, né, o Musk já tinha falado que o Trump estava nos arquivos. O Steve Bannon, né, que é um super apoiador e tudo, e uma das pessoas que está por trás até do Trump, falou que o Epstein é como uma chave que abre muitas portas por simbolizar a corrupção das elites, né, segundo o New York Times. E tem um monte de coisa acontecendo, aí de repente vem o Trump falando que Epstein não importa mais, que tudo isso, né, ele culpando de que tudo isso é o Obama, Hillary e o Deep State, então já querendo usar a própria teoria da conspiração para colocar que se aparecer alguma coisa lá, isso não é crível, porque isso foi de alguma forma armado pelos democratas. Todo mundo assim, cara, então peraí, por que ele estava falando que abrir esse negócio agora ele não quer mais? E aí a grande dúvida é, sim, a coisa que seria séria a ponto do Trump se machucar por revelar, não seria que ele simplesmente frequentava, né, as festas, mas que ele teve alguma coisa ali, alguma relação com alguma menor de idade, o que é conhecido como estupro, ou alguma coisa assim. Porque vamos combinar que o Trump já saiu de tantas, né? Teve a invasão do Capitólio, ele saiu, teve todas as alegações, né, de assédio, de não sei o quê, e tudo isso. E ele continua aí. Então, o que pode ter de tão sério
a ponto dele estar com medo disso. E também Sim. em só as outras pessoas que estão envolvidas, né? E você estava até me falando, né, Dea, que tem esse lance que de repente teve gente que foi lá porque estava indo numa festa. O Epstein tinha muito esse negócio de que muita gente importante estava, então ele conseguia atrair outras pessoas pelas pessoas que ele já tinha conseguido atrair. E tinha um círculo ali meio, né, vicioso, virtuoso, podemos discutir. Mas assim, quem que estava lá só porque estava no lugar errado e quem que estava lá porque realmente estava compactuando e estava envolvido nisso, né? Isso é uma discussão muito interessante que o Scott Galloway estava tendo com a Kara Swisher no Pivot, que eu escutei ontem, sobre até que ponto você precisa fazer um due diligence quando você é convidado para um evento, né? Muita gente vai meio desavisado numa festa, num jantar. O próprio Scott Galloway estava contando, eu estou em Ibiza, alguém me convida para ir, enfim, para uma festa no iate, né? Uma festa no iate grande. Eu aceito e vou. Fico lá, bebo, me divirto, vou embora no final do dia. 3 dias depois, sai na mídia que naquele barco, enquanto eu estava lá, enfim, as pessoas estavam consumindo drogas nas cabines, que tinha menores de idade, que houve estupro, só que eu estava lá de convidado, não tomei conhecimento, não participei, não me envolvi, sequer vi esse tipo de coisa acontecendo, porém eu estava no barco, né? Ele deu uma hipótese, ele contou, né? Fez uma hipótese bem fictícia. Plausível. Mas plausível. Que você vai, às vezes, em um evento, em uma coisa para qual você é convidado, mas você não faz realmente as checagens devidas, né? Se você pode ir nesse lugar. Então, o que eles dizem é que muitas pessoas, como, por exemplo, Bill Gates, que é uma pessoa que não tem um histórico extenso, porque o Trump tem, né? Vamos combinar, o Trump tem um histórico super questionável. Exatamente. Sim. O Bill Clinton também. O Bill Clinton é outro que está nas files. Deu pé ali. Eu também acho que tem umas coisas meio estranhas ali de alguma forma acontecendo, né? Porque acho que foi até meio nessa época. Não sei se foi, gente, estou falando isso, mas eu não sei se foi nessa época ou não que eles separaram. Mas depois eu fiquei com um pouco de pé atrás, que tinha alguma coisa ali que não estava boa. Mas concordo que não é uma pessoa que tem uma reputação arranhada. Né? Eu acho até que o Bill Gates, também posso estar sendo ingênuo aqui, mas eu acho que o Bill Gates não tem um histórico como, por exemplo, o Bill Clinton, que também está nas Epstein Files. Né? Acho que não dá para comparar, né? Em termos de reputação, em termos de comparação, são incomparáveis. O Bill Gates, eu acho que tem uma ingenuidade, tem um histórico que provavelmente, assim, ele foi algumas vezes, eu não sei quantas vezes ele teria ido, mas a impressão que eu tenho é que ele poderia ter estado nesse lugar sem saber que aquilo era, na verdade, uma fachada para um grande esquema de corrupção de menores, de estupro, de coisas assim. Então, eu acho que existe essa questão. Agora, tem uma peça nesse quebra-cabeça que eu estou estranhando muito que ninguém está comentando, que é a Ghislaine Maxwell. A Ghislaine Maxwell é a cúmplice do Jeffrey Epstein. E ela também foi... ela é uma ex-socialite britânica, filha do magnata de mídia Robert Maxwell. Ela era super próxima do Jeffrey Epstein. Ela era quase que uma aliciadora ali das menores. Ela fazia o papel de buscar meninas, dizer que elas iam ser modelos. Ela aliciava as meninas e trazia para perto. Em 2021, ela foi condenada por tráfico sexual de menores e conspiração após um julgamento federal nos Estados Unidos. E foi condenada a 20 anos de prisão. Ela está presa nesse momento, né? Ela cumpre pena em uma penitenciária de segurança máxima na Flórida. Aliás, desculpa, de segurança média na Flórida. Ela está lá em silêncio. Ela já foi condenada. Ninguém está mencionando ela, mas ela pode ser uma peça-chave nessas denúncias, porque ela viu tudo, ela participou de tudo. E o fato de ela estar na prisão... não falam dela, né? Você tá falando desse assunto, você falando, eu lembro que tinha uma mulher que ajudava a aliciar e tudo, mas eu vi nada na mídia dela esses dias. Exato, e ela tá lá, eu acho que existe uma... tô aqui pensando por que não oferecem a ela, por exemplo, uma delação premiada. Eu não sei nem se existe essa figura nos Estados Unidos como existe no Brasil, em que ela poderia eventualmente reduzir a pena dela
em troca de alguma denúncia, uma confirmação de alguma coisa. Claro que ela não tem mais provas com ela, né? Ela está na cadeia, o que ela tinha, o que ela podia apresentar de provas, ela já o fez, mas ela também tem informações ali que podem ser super relevantes, falar o nome de alguém ou explicar alguma coisa, algum fato que precise ser investigado, né? E ela tá lá, né, em silêncio, e eu não me surpreenderia também se daqui a pouco ela não fosse suicidada também, né? Tipo, daqui a pouco acontece um fato aí, daqui a pouco o Ghislaine Maxwell some também. Enfim, é um seriado da Netflix, isso aí, dava um bom seriado. Exato. E a verdade, né? E o Ezra Klein, ele fez um podcast sobre isso, né? Ele é sempre ótimo. E ele até fala um pouco isso, né? Assim, que, cara, talvez essa alimentação toda para essas teorias da conspiração e tudo, né? Que o Trump sempre instigou, e continua instigando. Quando ele vira e fala, isso aqui tem Obama, tem a Hillary, tem o Deep State, tem e tal. Talvez isso seja maior do que ele mesmo, né? Porque assim, nisso ele não tá conseguindo controlar a narrativa. Então, acho que tem uma coisa grande acontecendo. E nesse meu tempo, só eu falei do Bill Gates, depois eu fiquei preocupada de falar uma besteira, eu dei uma busca aqui, e só para esclarecer, né? Ele realmente teve diversas interações com o Epstein, principalmente entre 2011 e 2013, parece, né? Ele, depois, todo o escândalo do Epstein voltou com uma forma muito forte na mídia, no noticiário, em 2019, quando teve a morte dele, né? E ele acabou se separando, anunciou, né, a separação e tal em 2021, porém, alguns anos aí depois. E numa entrevista, a Melinda Gates perguntaram, né, se isso tinha alguma relação ou não, e ela falou, essa não foi a única razão, mas foi uma das razões com certeza, e parece que ela confirmou em alguns momentos que ela tinha uma preocupação dessa relação e que mesmo ela desaprovando isso, ela não gostou do fato de que o marido continuava tendo contato e de alguma forma convivendo com a Epstein. Então, sim, tem alguma coisa aí no meio, tá vendo, né? Talvez, pode ser simplesmente um lance de tá vendo, eu te avisei, você não ouviu, pode ser que ele teve algum envolvimento pior. Mas a grande verdade é que esse caso, ele puxa a teoria da conspiração, e não sei o que, com as pessoas mais poderosas do mundo, com as coisas, esse negócio de quem estava realmente envolvido. E tem muita coisa aí no meio, né? Talvez o Trump esteja simplesmente se protegendo, talvez ele também esteja protegendo muita gente, porque é também estranho para mim ele falar que ia abrir todo o relatório e tudo depois que não. Será que essa besteira e mentira que ele fala toda hora, ele achou que a galera ia esquecer e não esqueceu? Ou será que ele não tá tão comprometido de alguma forma, mas muita gente poderosa que tá meio que cobrando dele de não soltar? Então, gente, vamos esperar os próximos capítulos, porque tudo indica que essa história não vai morrer facilmente. Então, isso vai continuar acontecendo. E vamos pro próximo bafafá da semana. É óbvio, tá? Continuem seguindo o Duplo Clique. E o último bafafá da semana, que esse sim, extremamente sério, né, Dea? Que é a relação e todo o problema que continua entre Brasil e o Trump, né? A gente viu nessa última semana, de alguma forma, uma escalada nisso, com o Trump abrindo uma investigação, né, sobre o Brasil. Também gerou memes, né? Porque vamos combinar que é tudo no Brasil, né? Se tem uma coisa que o brasileiro sabe é fazer piada, mas os questionamentos dele, por exemplo, de que o Pix no Brasil é um problema porque tira a competitividade de empresas americanas querendo colocar suas formas de pagamento no Brasil, né? Então, como que a Meta vai ter sua forma de pagamento? Como que a Apple? Como que todos eles, se tem um sistema como o Pix? O que pra gente, como brasileiro, é o maior absurdo que existe, porque o Pix é um benchmark, um exemplo mundial de uma tecnologia mais rapidamente adotada no mundo, né? Assim, com êxito incrível, uma tecnologia que não é proprietária, exatamente, que não é proprietária de nenhuma empresa especificamente. Então, assim, né, é uma coisa que o Brasil se orgulha por ter o Pix, né, que os outros países tentam copiar e tentam fazer. Então, acho que teve tudo isso.
algumas menções até que parece piada, né? Assim, claro que, óbvio que tem coisas importantes, mas dizendo que, né, o índice de pirataria é 25 de março, coisas assim, né, de alguma forma atrapalham as empresas. Depois outras coisas falando que quando o Brasil não cumpre algumas coisas, né, ambientais e tudo, está gerando uma concorrência desleal em alguns setores, né, como pecuária e coisas assim. Então já começando uma série de coisas, abrindo precedentes para uma série de coisas. E como minha musa, Andréa Janelli, já havia cantado a bola na semana passada, de que isso poderia ser o início de uma situação de levar o Bolsonaro, né, a pedir asilo, né, na Embaixada Americana e tal, teve aí, né, uma decisão do Supremo e o Bolsonaro está, não sei se já está, ou se vai colocar, né, nesse instante, tornozeleira eletrônica, e isso também gerou muita discussão, já está maravilhoso, acho ótimo, desculpa gente, mas acho, mas toda a discussão de que assim, né, por um lado ele ainda não foi condenado, mas existe o lance de que você obstruir a justiça é, né, um crime, ou não sei exatamente, não vou me meter a falar aqui palavras que talvez não sejam super adequadas, mas isto é algo que precisa ser proibido. E o que está acontecendo a hora que o filho dele está instigando o governo americano a fazer todas as retaliações, a tudo, é que está existindo uma pressão enorme para o Brasil mudar a forma que está tratando e o julgamento e tudo dele. E isso sim é uma forma de obstrução à justiça que está sendo discutida, acontecendo agora. E achei super interessante também, né? Porque o Lula não só fez um pronunciamento, mas foi dar entrevista na CNN, foi fazer tudo isso. E ele mesmo coloca, né, que assim, não só que no Brasil tem divisão de poderes, né, e vários princípios, lembrando que o Brasil, por todo o caso de ditadura que ele já viveu e tal, inclusive com patrocínio americano, né, sobre isso tudo, tem aí, né, cara, é pisar num calo do Brasil que dói, entendeu? E que brasileiro não vai deixar pisar, mas que se o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos tivesse acontecido no Brasil, o Trump estaria respondendo criminalmente, judicialmente, pelo que aconteceu, né, se referindo ao golpe de Estado. Então, acho que tem muita coisa acontecendo e a gente pode estar vendo uma escalada. E, por um lado, e daí quero ouvir sua opinião e seus complementos aí, obviamente, mas por um lado eu tenho uma sensação de, é isso aí, né, vamos defender o Brasil e tudo. Por outro, não vamos sair ganhando de uma briga com os Estados Unidos, né? Assim, já tem todas as potenciais coisas que os Estados Unidos podem fazer. Claro que a gente continua em pé, mas a gente sofre se começar uma briga nesse sentido. Os Estados Unidos já tirou o visto americano de quase todos do STF, de quase todos os ministros e suas famílias. Então tem um monte de coisa que já está numa escalada aí que não está indo para um bom lado, né? E eu acho interessante porque eu adorei aprender sobre o Magnitsky Act, né, que é uma medida, uma lei que existe hoje que dá poderes ao governo americano de cassar os vistos de indivíduos que possam representar algum tipo de risco para os Estados Unidos. Então, acho que essa foi a base sobre a qual o Trump revogou os vistos do Alexandre de Moraes e de mais 7 ministros do STF, da PGR e dos seus familiares, né? Eu confesso que eu não sei se o Alexandre de Moraes está tão preocupado, não sei se ele está louco para ir para os Estados Unidos e agora vai ter que ficar na geladeira aí por 3 anos até o Trump sair, mas eu acho interessante que isso mostra uma escalada realmente disso. E a gente está aqui pensando, né, qual será a próxima, né, o que mais o Trump pode fazer para retaliar o Brasil, para ameaçar o Brasil nesse episódio, né? Então, segunda-feira saberemos, né? À medida que a vida, né, volta ao ritmo normal, aí vamos ver o que mais ele vai oferecer de sanções ou de alguma outra coisa em relação ao Brasil. Eu acho que o governo brasileiro está agindo certo. O Lula, nas suas manifestações aí recentes, inclusive no programa da Cristiane Amanpour, na CNN, que você comentou, Fê, acho que ele foi muito bem, ele foi moderado até nas suas colocações.
E agora vamos aguardar aí o que vai acontecer com a economia brasileira, com os exportadores, né? Tem uma comitiva aí de políticos brasileiros indo negociar com o Trump, vamos ver o que vai sair dessa história, né? Mas, enfim, achei interessante falar desse Magnitsky Act, que foi uma lei federal criada para punir pessoas envolvidas em graves violações de direitos humanos e corrupção internacional. Então, ela permite ao governo americano congelar bens, bloquear transações financeiras e negar vistos a indivíduos estrangeiros acusados desses crimes, mesmo que esses abusos tenham acontecido fora dos Estados Unidos, né? Então, só para contar um pouquinho da origem, o Sergei Magnitsky era um advogado russo que trabalhava para o investidor Bill Browder. Em 2008, ele denunciou um esquema de corrupção envolvendo autoridades do governo russo e mais de 230 milhões de dólares em fraude fiscal. Foi preso e morreu sob custódia após tortura e negligência médica em uma prisão de Moscou. E aí esse Magnitsky Act original foi aprovado na gestão do Obama em 2012, justamente para pegar esses funcionários russos envolvidos na morte do Magnitsky. Depois, o Congresso americano, em 2016, aprovou essa versão expandida e global da lei. Então, inclusive, outros países também aprovaram leis parecidas. Então, hoje, isso é um consenso aí global de que todo mundo que estiver envolvido em corrupção sistêmica ou abusos severos de direitos humanos pode invocar essa lei. Então, só para dar esse contexto aqui do motivo e sobre que bases jurídicas, né, o Trump revogou o visto dos nossos ministros e procuradores gerais e seus familiares. Sim, e acho que tem um outro lado que, assim, né, o STF no Brasil está sendo toda hora testado, né, porque, assim, as coisas que têm acontecido, e eu ouvi algumas críticas, e até nos vídeos do Meio, né, que a gente sempre gosta, mas até falando, né, primeiro que, assim, puxa, esse tipo de coisa que essa decisão, né, em relação ao Bolsonaro, da tornozeleira eletrônica, de todas as coisas que ele vai ter que respeitar agora, deveriam ter sido tomadas, né, por todos ali do STF, porque é uma coisa super séria, e não ter sido, né, uma decisão que só tinha parte dos ministros, e até as discussões de processo, né, assim, de processo penal, de que nem todas as coisas que no final Alexandre de Moraes falou que o Bolsonaro vai ter que seguir foram coisas que foram pedidas pela PGR. Então, acho que tem um lado também disso tudo. Então, é também interessante, e eu sempre penso nisso, né? Assim, a gente, muitas vezes, e eu e você temos opiniões super alinhadas sobre as coisas, né, Dea? Mas, assim, tem gente que, de repente, acredita nas coisas de uma narrativa 100% diferente, como muitas vezes elas pegam alguns elementos e contam uma história totalmente diferente. Eu acho que é uma coisa que o Brasil precisa tomar muito cuidado agora, porque tudo que for feito vai ser olhado com lupa, né? E vai passando. E já é um assunto extremamente delicado, que tem um potencial de trazer divisão no Brasil e de, né, trazer repercussões fora e tudo isso. E acho que precisa ter uma cautela muito grande. Tudo bem que, de repente, né, não sei detalhes, tá? Mas de repente essas coisas desses pedidos que a PGR tinha feito em relação ao Bolsonaro, tudo talvez fossem anteriores ao que aconteceu recentemente com a carta do Trump, mas essa parte dele não ter acesso à mídia social e ele não poder falar com outras pessoas que estavam sendo investigadas, né? Parece que ele não pode falar nem com o próprio filho e tudo, porque são as pessoas que ele está usando de alguma forma para, né, mobilizar um pouco do governo americano e tal, para obstruir a justiça no Brasil, porque é isso que está acontecendo. Mas acho que precisa existir um cuidado muito grande, né? Senão a gente pode viver uma situação como foi a do Moro, né, que talvez estivesse fazendo coisas que muitos de nós gostaríamos que fossem feitas, mas nem sempre foram feitas com um critério e um cuidado da forma que a lei no Brasil exige, né? Que todo mundo brincava que era a República de Curitiba. Então eu acho que agora também é preciso excessos, que exista... Né? Exato. Que, aliás, o Trump, né, pelo amor de Deus, né? Se tem alguém que está passando do limite de uma forma surreal, é o próprio Trump. Mas acho que agora é um momento que é necessário ter muito cuidado,
né? Me parece que o Dino foi um pouco mais cauteloso, mas precisa ser realmente muito cuidadoso nesse momento para garantir que a gente não vai dar muito pano para manga aí para essa situação, né, ficar mais séria e potencialmente ter repercussões que podem afetar não só politicamente, mas economicamente o Brasil. Mas a arte toda ali, né, do STF, tudo nunca teve tão politizada, no sentido de que tem coisas que os julgamentos já estão feitos, né, assim, porque tem uma exposição tão grande de mídia, tem tantas coisas, que não é que o juiz está simplesmente lendo o que está vindo da acusação e decidindo que ele vai acatar ou não, né, ele já tem uma opinião formada, com outras coisas na cabeça, querendo fazer mais coisas, e essas são situações que são, de alguma forma, perigosas, porque tudo que a gente fala aqui e defende do Estado de Direito e tudo, da divisão dos poderes, das coisas que não estão sendo feitas nos Estados Unidos, a gente também tem que ser cuidadoso para não cometer abusos e erros aqui, por mais que em pró de coisas que muitos de nós acreditem. Então, só para trazer um pouco dessa reflexão. Muito bom, Fê, bem lembrado, acho que sempre é bom lembrar. E temos um tema final aqui para a gente falar, que tem a ver com algumas coisas que a gente também já falou em alguns episódios anteriores, que é essa proximidade que o governo Trump tem com o universo cripto, né? E que agora, essa semana, ganhou um novo capítulo quando ele lançou o Genius Act. Um minuto de silêncio para esse nome, né? Porque eu acho que eles têm eu falei disso muito no episódio passado, né? O jogo de palavras, né? A maneira como eles, né, controlam as narrativas e batizam os seus projetos de lei, né? Como o Big Beautiful Bill, agora vem o Genius Act. Então, Fê, conta para nós sobre o Genius Act. Não, primeiro que, falando sobre o nome, é tipo o Doge, né? Que assim, eles fazem um negócio que é o Genius, mas na verdade o Genius é, né, uma abreviação aí para Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act. Então tem todo um nome bonito que chega no Genius. Ah, gata, tem que ter uma coisa por trás, né? Então, será que eles ficaram no ChatGPT? Me dê opções de nomes que gerem uma coisa marqueteira. É tipo isso. Mas é a primeira lei federal dos Estados Unidos regulando especificamente as stablecoins, que são as moedas digitais atreladas ao dólar. A gente já falou um pouco disso, e eu não sou uma expert nesse assunto, mas trazendo um pouco do que eu sei e da ideia jump in também para complementar. Mas a gente sabe, né, que tem as criptos, que são essas moedas digitais, né? Essas moedas têm sido muito usadas em vários momentos no lugar de moedas que antes eram as moedas como o dólar, né? Que internacionalmente são as moedas feitas para todo tipo de transação e tudo. E isso começa a colocar em risco a hegemonia da moeda que é o dólar, né? Porque se eu posso usar uma outra moeda que é muito mais fácil de fazer as transações e tudo, por que não usá-las? Uma das coisas que nasceu no meio dessa nova geração de moedas digitais foram essas stablecoins, que são quando você tem uma moeda, né, que é uma moeda digital, mas que está atrelada a algo real. Então, quando você fala, né, dessa stablecoin atrelada ao dólar, uma moeda dessa stablecoin equivale a $1. Então, na verdade, ela é como se fosse, né, o digital twin ali, né? Mas ela acaba representando o dólar, o valor dela é do dólar. Isso também permite que, do ponto de vista do sistema financeiro e tudo, você ainda esteja trabalhando, né, com moedas que tem ali o respaldo e a gestão, né, dos bancos centrais, das regras todas, que quando você vai para uma moeda 100% digital, que não tem nada disso, sai, e até se quebram todas as regras que de alguma forma gerem a economia toda mundial, mas isso passa a existir. Você tem a facilidade de transação, né, para usar, então isso de alguma forma dá uma atualizada no dólar para ele não ficar, de repente, né, não perder a vantagem competitiva ali de perder de alguma forma, né, o uso para as moedas digitais. Então, acho que tem uma importância e até uma necessidade americana de fazer isso, porque uma das forças que os Estados Unidos têm no mundo é o dólar, né?
Diminuiu bastante agora com essa história recente, né? Acho que desde que o Trump assumiu o governo, o dólar está sendo questionado, inclusive, como moeda forte aí para atrelar contratos e comércio exterior, né? Então, acho que a sensação que eu tenho é que o Genius Act, ele é um passinho, quer dizer, um passão, né? Mas, enfim, é mais um passo na direção da adoção, da regulamentação, talvez, das criptomoedas, que é um desejo, enfim, antigo desse setor nos Estados Unidos. O Trump já deu vários indicativos de que ele é a favor disso, inclusive a família dele tem negócios, ele tem o seu meme coin, ou seja, ele é super envolvido com esse universo, e as stablecoins são quase que um caminho intermediário, eu diria, quase que essa regulamentação ela é um passo na direção da adoção das criptomoedas como uma forma mais legítima, né, de investimentos e de comércio nos Estados Unidos. E uma coisa interessante para a gente observar é que esta semana o Bitcoin bateu o recorde, chegando a $122 mil, né? Então está subindo. Por conta de toda essa regulamentação e na esteira, né, desse Genius Act, e isso me faz lembrar de uma história que apareceu quando o Trump era candidato ainda no final do ano passado, que eles estavam pensando em fazer uma parte da reserva americana em cripto, e que tinha um boato que se isso de fato acontecesse, o Bitcoin é para $1 milhão, né? Então muita gente investiu, quem ainda não tinha investido, né, acabou investindo em Bitcoin naquele momento, na esperança de que isso acontecesse. E eu acho que está encaminhando para isso, viu? E agora, né, com toda essa regulamentação e legislação, isso cria o arcabouço jurídico e regulatório para que os bancos tradicionais possam também, né, o sistema financeiro tradicional possa usar essas stablecoins. E hoje, o sistema financeiro, quando a gente vai fazer, né, uma transação de um país para o outro, o sistema que é usado são sistemas como o SWIFT, que é um sistema super antigo, né, e demora, assim, substituir isto por blockchain reduz prazo de dias para segundos e o custo para quase zero. Então isso permite uma modernização em toda essa infraestrutura enorme. E por isso que no fim do dia o dólar acabava ficando, você fala, vou fazer um SWIFT com dólar, com não sei o que, eu vou pegar e vou usar algum tipo de cripto. E isso não fazia sentido. E tem um outro ponto que, assim, o que existe de software antigo no mercado, que seria super complicado de repente, né, você pegar e atualizar e tal, tudo isso pode ser, de repente, substituído por blockchain. Então isso vai estar uma modernização muito grande e, né, até uma senadora americana falou, né, que isso vai proteger os consumidores, isso vai permitir a inovação responsável. Então, quando a gente fala inovação, é muito isso, do quanto essas tecnologias, né, vão poder efetivamente ser usadas, e vai preservar a dominância do dólar, que é o que a gente está falando aqui. Então, tem uma parte importante aí. E o que se espera como próximos passos do governo é sair um outro act que chama Clarity Act. Não sei se Clarity tem também todas as letras, até lá a gente vai descobrir quando sair, entendeu? Para trazer para vocês, né? Mas que a ideia é regulamentar não só as stablecoins, né, que são essas moedas que acabam tendo um lastro, né, em algo real, mas todas as criptomoedas. Então esse é um ponto importante. E existe, né, tudo isso de definir a jurisdição, né, se vai ser, né, o SEC, né, que vai falar sobre ativos digitais ou não. E a outra coisa, né, que você comentou, né, das reservas e tudo dos Estados Unidos e dos países, mas que o Trump também deve assinar uma ordem executiva permitindo que os fundos de aposentadoria, né, que chamam de, né, 401k nos Estados Unidos, também possam investir em criptoativos. Então, Uau. Realmente, tô pensando em começar a investir em cripto, gente. Eu e a Andréia não estamos fazendo recomendações financeiras. Cadê o disclaimer? Vai ter aquele disclaimer. Recomendação financeira, entendeu? Mas tem muita coisa acontecendo aí. E não vamos, com certeza, a gente sabe, né, Déa, que
eu não sei se tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro ou se tem pouca gente que vai ganhar muito dinheiro. Mas que tem gente ligada ao governo Trump que vai ganhar muito dinheiro, né? E lembrando que quem é o czar ali, né, de AI e cripto no governo Trump é o David Sacks, que é um dos caras, né, do PayPal, né, também conhecido nos Estados Unidos, né, como a máfia do PayPal. Então, exato, né, junto com o Peter Thiel, que é um dos caras que de alguma forma fez o J.D. Vance quem ele é e tudo isso, mas ele que está fazendo isso. E como você mesma colocou, o próprio Trump já está navegando isso, e a gente já discutiu várias vezes. Família toda, a família toda, os filhos. Beleza. E a gente já discutiu muitas vezes, né, o quanto isso permite, de alguma forma, corrupção, uma coisa que o Scott Galloway fala sempre, né, mas tem muita gente ganhando dinheiro, mas é uma coisa que, bem ou mal, vai acontecer. Não dá para ir contra o que já existe de Bitcoin e o quanto isso já passou a ser usado em transações internacionais e tudo. Também chega uma hora que não dá para, né, guardar de volta na caixa de Pandora quando ela já abriu. É igual que a gente fala um pouco de AI. Então é uma coisa que os Estados Unidos vai ter que encarar. E eu, honestamente, não conheço ainda os detalhes, mas como uma pessoa curiosa, né, para a sorte de vocês do Duplo Clique, né, Dea, que a gente é bem curiosa, a gente vai ler bastante sobre isso e trazendo as novidades para vocês. E é isso. Acho que aí terminamos mais um Duplo Clique. Fê, você é uma heroína, aí já tá super tarde, né? Você tá 5 horas para frente. 11h30 da noite, né? Vocês estão aí também no sábado gravando, mas é isso, tá vendo? Quem ficou até aqui, obrigada por vocês amarem a gente, ficarem até o final, mas saiba que a gente ama muito vocês também, né, Dea? Porque olha, a gente se dedica a esse conteúdo. Total. Você foi uma heroína, amiga. Obrigada aí pela flexibilidade você também. Você que foi todas essas semanas. Imagina, gente. Boa semana pra todo mundo. Super obrigada, pessoal. Nos vemos na próxima. Até a semana que vem, né, Dea? Nós duas de São Paulo pro próximo Duplo Clique. Valeu, pessoal. Beijo, tchau, tchau.